Um fato que a WWE tem de esconder dos fãs é que o Chris Jericho é o maior vencedor do cinturão de campeão intercontinental. Porque, como a maior parte dos fãs sabem, Chris Jericho foi o maior vencedor do cinturão. Ele venceu esse cinturão em 9 ocasiões, né? Venceu 9 vezes. Só que a WWE tem de esconder isso dos fãs. Eles colocam aí que o maior campeão, por exemplo, é o The Miz, ou nem falam, né, quem é o maior campeão. Eles vão dar relevância a outros caras, como por exemplo, atualmente estão dando uma grande relevância nesse cinturão junto com o Gunther. Não é à toa que o Gunther está sendo excelente campeão, o reinado dele está sendo muito elogiado, e a WWE está seguindo essa linha. Mas eles nunca admitem que o maior vencedor foi o Chris Jericho. Nunca revelam esse negócio que é um fato. O Chris Jericho foi o maior vencedor do título. Ele venceu 9 vezes, enquanto que o nome que está mais perto dele é o The Miz, com 8 reinados. Só que aqui tá, pro The Miz chegar perto do Jericho, ele teria que ter mais um reinado. Porém, o The Miz está numa fase deplorável hoje. Então, para ele vencer o cinturão de campeão intercontinental, seria algo aí que seria mais de consolação para ele, podemos dizer assim, porque ele está numa péssima situação hoje, né? Então, assim, a WWE dificilmente vai um dia admitir que o Chris Jericho é o maior campeão intercontinental. Eu acho que só vão admitir quando o Jericho no futuro voltar para a WWE, que eu acho que isso, querendo ou não, uma hora vai acontecer, ele retornar para ganhar um Hall da Fama ou outras coisas, mas eu acredito que o Chris Jericho vai, se no futuro, retornar para a WWE. E já que eu falei de intercontinental, vamos falar aí de uma outra coisa envolvendo o título de campeão intercontinental. Esse título aí que teve sua alta importância na WWE, atualmente ele está muito relevante com o Gunther, mas durante uma época ele já foi considerado aí o segundo cinturão mais importante da WWE, estando atrás somente do Mundial. E uma coisa que poucos sabem, mas isso é verdade, galera. Eu não sei se você lembra que o cinturão de campeão intercontinental, ele era considerado antes um dos cinturões mais bonitos da WWE. Quando ele tava com aquele design todo bonitão lá, com a parte de couro branca. Então, assim, era considerado um dos mais bonitos. Alguns até consideravam o mais bonito daquele período. E daí a WWE transformou o design para esse design aí completamente deplorável, completamente feio. Só que muitos não sabem é que o fator pelo qual levou a WWE a mudar esse cinturão foi porque, eu não sei se vocês lembram, mas o cinturão de campeão intercontinental sofreu essa alteração na mão de um lutador específico. E quem foi esse lutador? Cody Rhodes. E o Cody Rhodes na época estava na All Elite Wrestling. Então, para a WWE simplesmente esquecer que o Cody Rhodes passou ali pela WWE e tal, como eles costumam muito fazer isso quando esse lutador está na concorrente, eles acabaram por mudar o design para não dizer, pô, quem deu esse design bonito foi o Cody Rhodes. Então, assim, eles fizeram isso muito por conta de quem fez essa mudança foi o Cody Rhodes. Se o Cody Rhodes estivesse até hoje na WWE, não tivesse ido para a Elite, o Strowman estaria com esse mesmo design hoje, né? Ou teria feito alguma mudança ou outra, já que o Strowman também, campeão americano, passou por mudança, mas não chegaria o que chegou hoje, porque vocês podem notar bem que o cinturão está muito diferente do que estava antes, né? Eles fizeram muito essa mudança porque o Cody Rhodes foi que proporcionou essa mudança de cinturão quando ele estava na WWE naquela primeira passagem dele. Uma coisa que a WWE também nega até hoje, que eu não tiro muita razão dela, mas eu acho exagerado, é os feitos do Chris Benoit na WWE, né, gente? Um desses feitos envolve o Royal Rumble, porque o Chris Benoit venceu o Royal Rumble do ano 2004, entrando na primeira posição e eliminando por último o Big Show, né? E tipo assim, eu acho que foi completamente exagerado, porque querendo ou não, foi um grande feito você ganhar o Royal Rumble entrando na primeira posição. E outro feito também eles negam é que o Chris Benoit está entre os wrestlers que mais venceu o cinturão de campeão americano, tendo vencido esse cinturão 5 vezes, junto com John Cena e Ric Flair. Mas a WWE nega muito isso porque aquele negócio aconteceu do Chris Benoit, da mulher e do filho dele. Então eu não preciso entrar em detalhes que a maior parte de vocês já sabem. Mas depois de tudo aí a WWE até hoje nega. Não é à toa que se, por exemplo, você for lá e pesquisar minha evento de WrestleMania, que também o Chris Benoit tem isso, que foi junto com o Triple H e Shawn Michaels, tá ligado? A WWE até hoje, se pegar lá esse main event no site deles, eles cortaram todas as partes que o Chris Benoit aparece, deixaram só o Triple H e o Shawn Michaels aparecendo e cortam tudo lá que o Chris Benoit faz nesse combate, né? Não é à toa que também ele saiu vitorioso nesse combate, a WWE também deve citar isso. Mas, tipo assim, muita coisa que o Chris Benoit fez que a WWE nega, que eu não tiro muita razão dele, eu só acho muito exagerado. Até porque tem essas coisas ali que eles podem pelo menos reconhecer, ó, foi fulano de tal que tem esse feito. Por exemplo, o próprio Royal Rumble, a história do Royal Rumble, que é um dos pepinos mais aclamados da WWE. Você vai negar que o Chris Benoit ter esse feito de ganhar o Royal Rumble e entrar na primeira posição?
Você vai negar que o Chris Benoit, ele foi o cara que está entre os caras, no caso, que mais venceu o cinturão de campeão americano? Você vai também negar que ele teve main event de WrestleMania lá de Triple H de Shawn Michaels? Você vai negar isso? Então assim, eu acho meio exagerado isso. Mas eu até comprei do lado da WWE porque realmente foi algo aí bem chato para eles ter tudo aquilo que aconteceu com o Chris Benoit, que eu não preciso entrar em detalhes, né? Outra coisa também, gente, é em relação ao Jon Moxley. Jon Moxley, mais específico, ele como Dean Ambrose. Porque o Jon Moxley, ele até hoje, na WWE, quando ele tava com o Dean Ambrose, ele teve o maior reinado do cinturão de campeão americano. E muitos até falam que quem teve o maior reinado foi o Lex Luger, mas se eu for considerar o cinturão, quando ele veio para a WWE, quem teve o maior reinado foi o Jon Moxley, como ele estava como Dean Ambrose. Só que a WWE nega isso e coloca quem teve o maior reinado foi o MVP. Não é tão que o MVP até falou isso na promo dele, lá na época que estava na pandemia, em 2020, no começo da pandemia, a arena vazia, onde o MVP falava lá na promo que ele que teve o maior reinado. Só que não, né? Se for considerar o cinturão dele que ele veio para a WWE, quem teve o maior reinado foi o Jon Moxley como Dean Ambrose. Outra coisa também que eles tentam esquecer ao máximo é o reinado do CM Punk, né, gente? CM Punk, com o reinado dele de 434 dias, que assim, hoje muitos já passaram o reinado dele, né? Mas das últimas décadas foram os maiores reinados, isso daí não dá pra negar, né? O CM Punk fez história na época, apesar de que eu não preciso nem dizer que ele causou todos aqueles problemas na WWE, de brigar lá com o Triple H, de brigar com o Vince McMahon, então eu não preciso entrar em detalhes, que vocês já sabem no geral. Mas a WWE tenta esquecer isso, porém eu acho meio errado. Eu acho que é um tipo de coisa que ficou marcada que não dá pra ser esquecido, né? Não tem como na realidade, mas eles esquecer ao máximo. Não é à toa que pouco tempo depois que o CM Punk saiu da WWE, eles fizeram que o Brock Lesnar passasse o reinado dele, entre outros nomes, né? O próprio Roman Reigns, inclusive, já passou muito aí o reinado do Punk, né? Então é o tipo de coisa aí que eu acho que não dá pra ser esquecido, mas a WWE teve que esquecer ao máximo. Também tem o Cesaro como vencedor do The Giant, né, gente? O Cesaro foi o vencedor inaugural. E a WWE teve que esquecer um pouco isso, apesar de que, vez ou outra, eles citam na narração. Eu até lembro que recentemente aí saiu uma notícia de que a WWE cita o nome de lutador da Elite Wrestling narração, porque é realmente algo impressionante, né, eles citarem isso, porque é raro reconhecer um cara que está em outra empresa. Nosso Cesaro foi o vencedor inaugural da The Giant Memorial Battle Royal. Evento esse que está hoje bastante em baixa, mas o Cesaro foi o vencedor inaugural e eu acho que isso não dá para pagar, que ele foi o primeiro, né? Não dá para pagar isso. Eu acredito que sempre que der para citar, tem que citar, porque não tem como apagar. Ficou marcado, ficou, já que ele foi o primeiro, né? Como menção honrosa, gente, eu vou colocar aqui os faces da China WWE. Eu tô colocando como menção honrosa porque recentemente aí no W2K22, eu não sei se 2K22 chegaram a colocar a China no jogo, mas no 2K22 eles colocaram ela ali com um personagem que dava pra você desbloquear no jogo, né? Mas durante anos a WWE censurou muito ali as coisas dela, apagou muita coisa, porque a China teve o feito de ser um nome ali a bater de frente com nomes masculinos, né? Ela teve esse feito e ela também fez parte do DX, né? Então assim, ela teve todos esses feitos, mas a WWE durante anos apagava muita coisa dela, porque além de uns filmes ali adultos que ela fez, ela também se envolveu com vários problemas aí de tretas, backstage com a WWE. Então foram várias coisas que levaram a WWE durante anos a esconder esses feitos dela. Mas estou colocando como menção honrosa porque nos últimos anos eles até que revelam e tem mostrado o que ela já fez na empresa. Mas também durante anos, longos anos, diga-se passagem, eles tentaram ao máximo esconder tudo isso que ela fez.